Pessoal, olha esta imagem que está aparecendo no vídeo. Observe que a ferragem está enferrujando, porque não existe uma camada de concreto protegendo a ferragem. E essa patologia é chamada de bicheira. Bicheira significa vazios na concretagem, ou seja, bicheira significa uma parte na concretagem onde deveria existir concreto, mas não existe, causando um vazio na concretagem chamado de bicheira. Observe essa outra imagem. Observe nessa imagem aqui que existe uma grande quantidade de brita na parte mais baixa do pilar. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre essas duas imagens que vocês acabaram de ver, que são os casos mais comuns de bicheira encontrados nas obras brasileiras. Se você tem algum problema parecido com esses, das imagens que apareceram, se você quer aprender como resolver esse problema, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o que causaram esses problemas e como resolvê-los. Então, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você se interessa por construção civil e depois da vinheta nós vamos conversar mais sobre as bicheiras ou vazios de concretagem. Existem dois problemas que causam bicheiras. O primeiro problema é a execução, ou seja, falhas na execução. E o segundo problema são falhas no projeto estrutural. Geralmente as pessoas pensam que as bicheiras são causadas apenas por falhas na execução, mas não é verdade. Nesse vídeo você vai aprender que erros no projeto também podem causar bicheiras. Grande parte do problema das bicheiras é resultado de um erro no projeto estrutural. Alguns projetos estruturais, por exemplo, eles não respeitam o cobrimento mínimo preconizado pela norma. O cobrimento, para quem não sabe o que é uma camada de concreto que protege a ferragem contra os agentes presentes no ar, para que a ferragem ela não enferruje. Então, se o cobrimento mínimo preconizado pela norma não for respeitado, existe uma grande probabilidade de ocorrer bicheiras ou vazios de concretagem. Eu já trabalhei em obra, por exemplo, que os funcionários não quiseram seguir a especificação mínima do cobrimento prescrito pela norma e eles tentaram reduzir 1 centímetro do cobrimento mínimo estabelecido na norma. O resultado de não seguir o cobrimento especificado pela norma é a formação de bicheiras ou de vazios de concretagem, porque o cobrimento mínimo ele tem a função de proteger a ferragem. Então, se não for respeitado o cobrimento mínimo, aumenta a probabilidade de enferrujar, de oxidar a armadura. Nessa imagem que está aparecendo, observe que a ferragem está enferrujada porque justamente não foi respeitado o cobrimento mínimo prescrito pela norma. Outro erro muito comum no projeto estrutural que causam bicheiras ou vazios de concretagem é a alta concentração de barra no mesmo ponto. Então, se houver muitas barras em um determinado ponto no elemento estrutural, não há dúvida alguma que dificultará a execução da concretagem formando bicheiras. Então, o projetista estrutural precisa não apenas verificar se a estrutura está atendendo à norma, mas ele precisa dimensionar a estrutura pensando no profissional que vai executar o projeto. Então, existem dois erros no projeto estrutural que causam bicheiras. O primeiro é a não observância do cobrimento mínimo e o segundo é a alta concentração de ferragem ao mesmo ponto do elemento estrutural. Agora nós vamos conversar sobre erros de execução que causam bicheiras. O erro muito comum de acontecer na obra é a forma vazando cauda de cimento. Em vigas e em laje é bastante comum a cauda de cimento escoar entre o encontro de duas tábuas de forma durante a vibração do concreto, perdendo os elementos mais finos da mistura, como cimento, areia e água. Pode ter certeza que a perda do material pela forma durante a vibração vai causar bicheira ou vazios de concretagem. Então, temos que tomar alguma medida para evitar a perda dos materiais pela forma. E como nós fazemos isso? Como nós evitamos que o material seja perdido pela forma? Não é recomendado usar sacos de cimento ou jornais para evitar o escoamento do material pela forma. Algumas obras gostam de colocar saco de cimentos para impedir a fuga do material no encontro entre as chapas de madeira, mas o saco de cimento não é eficaz para impedir o vazamento do material. Para resolver de uma vez por todas esse problema do escoamento da nata de cimento pela forma, nós deveríamos aplicar um mata-juntas ou uma massa plástica nas juntas. Mata-juntas, para quem não sabe o que é uma peça de madeira colocada no encontro entre as chapas de madeira. É justamente essa peça de madeira que está aparecendo a você. O mata-juntas impede o escoamento da nata de cimento pela forma, porque ele está bloqueando, Observe que o mata-juntas ele é colocado no encontro entre as formas justamente para impedir a fuga desse material. Outra solução é aplicar massa plástica nas juntas, em vez de aplicar
o mata-juntas, que é aquela peça de madeira que nós acabamos de falar. A massa plástica, ela tem a função de tapar os buracos e preencher as falhas existentes nas juntas do encontro entre as duas chapas de madeira, para impedir o escoamento da água, cimento e areia. Outro erro muito comum em obras é lançar o concreto a uma altura maior que 2,5 metros. Se nós lançarmos o concreto de uma altura maior que 2,5 metros, a brita vai se separar da mistura e vai se amontoar no fundo do pilar, formando um ninho de pedras, como esse ninho de pedras que você está vendo na imagem. Observe nesta imagem que o fundo do pilar está cheio de brita. Isso ocorreu porque o concreto foi lançado a uma altura muito grande, acima de 2,5 metros, e essa queda grande do concreto separa a brita do resto da mistura, formando bicheiras ou vazios de concretagem, como você está vendo na imagem. Então, como é que nós resolvemos esse problema? Como é que nós impedimos que a brita se separe do restante da mistura, formando as bicheiras? Existe um autor chamado Alide, que escreveu o livro A Técnica de Edificar. Esse autor recomendou abrir janelas de concretagem a cada 2,5 metros de altura. Por exemplo, vamos supor que nós estamos concretando um pilar de 5 metros de altura. Então, nós deveríamos abrir uma janela na forma aos 2 metros de altura do pilar, concretar o pilar e depois nós fecharíamos a forma e terminaríamos de concretar os 2,5 metros restantes. Então, seria uma concretagem dividida em duas etapas de 2,5 metros para concretar um pilar de 5 metros. Outro erro que pode acontecer durante a execução é a vibração inadequada. O tempo de vibração não é definido em norma, não existe um tempo certo para vibrar o concreto definido em norma, então depende bastante da qualidade da execução da mão de obra. A mão de obra não pode permitir que o concreto seja vibrado pouco ou em excesso, porque se ela vibrar pouco, os vazios vão continuar no concreto. Por exemplo, vamos supor que nós estamos lançando um concreto no elemento estrutural e se nós vibrarmos pouco, não fará diferença alguma nos vazios, porque é como se o concreto vibrado ficasse com quase o mesmo número de vazios do concreto que foi lançado antes da vibração. Então, vibrar pouco não adianta de muita coisa, porque o concreto continua com vazios. Vibrar em excesso faz com que a água suba para a superfície. Algumas pessoas pensam que quando a água sobe, o concreto foi bem vibrado, mas não é verdade. Quando a água sobe, a vibração aconteceu em excesso e o concreto foi mal vibrado. A vibração do concreto serve para expulsar o ar da mistura e não a água. O concreto é uma mistura de cimento, água, areia e brita. O ar presente na mistura do concreto reduz a resistência e a qualidade do concreto. Por isso, nós temos que vibrar o concreto para retirar o ar que está aprisionado na mistura. Se a vibração estiver retirando a água, se a vibração expulsar a água, então a vibração foi excessiva, mal executada e nós ainda estamos diminuindo a relação água-cimento na mistura, prejudicando a cura do concreto. Então, nós não podemos vibrar pouco nem vibrar em excesso, porque vibrar pouco mantém os vazios, mantém o ar dentro da mistura e vibrar em excesso faz com que a água seja expulsa, o que altera a relação água-cimento e prejudica a cura do material. O vibrador ele deve ser aplicado na posição vertical do concreto e nunca na diagonal. Vamos imaginar, por exemplo, o vibrador sendo aplicado na diagonal, como você está vendo na imagem. Lembrando que o objetivo da vibração é expulsar o ar do concreto, como nós conversamos, e não a água, o cimento ou a areia. O objetivo da vibração é expulsar o ar do concreto, porque o ar é prejudicial ao concreto. Se nós, por exemplo, vibrarmos na diagonal, como você está vendo na imagem, a vibração na diagonal vai expulsar o ar dessa parte que eu destaquei em vermelho. Ou seja, não vai expulsar o ar de uma forma homogênea. Mas vamos imaginar agora, vou desenhar para você, o vibrador posicionado na vertical. Observe que esse vibrador na vertical, ele está expulsando o ar dessa parte aqui que eu destaquei em vermelho. Ou seja, ele está expulsando o ar na mistura de uma forma homogênea. Então, por isso que o vibrador ele deve ser posicionado sempre na vertical e nunca na diagonal, para que o ar seja expulso da mistura de uma forma homogênea. E detalhe importante, o vibrador ele não pode tocar, em hipótese alguma, a parede da forma ou a ferragem. Então, deve ser mantida uma distância entre a agulha do vibrador e a ferragem ou a parede da forma. Como você está vendo na imagem, não é necessário tocar a agulha do vibrador na parede da forma, porque a agulha vibra em toda essa área vermelha. Então, não é necessário encostar na parede da forma para vibrar o concreto que está nessa região. Então, aproximar a agulha do vibrador da parede da forma é suficiente para fazer um bom adensamento do concreto. Não precisa tocar a agulha do vibrador na parede da forma. Outro detalhe importante é que o vibrador ele deve ser retirado lentamente do concreto e ligado. Ou seja, quando você for retirar
o vibrador do concreto, você não pode desligar o vibrador e você deve fazer a retirada de uma forma lenta. Outro detalhe importante é que você deve vibrar o máximo de pontos possíveis ao longo do elemento estrutural. Então, se você seguir todas essas dicas, a chance de ocorrer bicheiras é quase nula. Claro que existem muitas outras dicas para que você faça uma vibração mais eficaz, mas eu citei alguns dos problemas mais comuns de ocorrerem durante a concretagem que causam bicheira. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer nos comentários que eu vou tentar sanar a sua dúvida.